Ei galera, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do Eixo Agroflorestar. O tema da aula de hoje é Sistemas Agroflorestais, caracterização dos tipos, da estrutura e da dinâmica. Como eu disse no outro vídeo, esse eixo geralmente ele é facilitado por mim e pelo Luan, quando a gente está fazendo no Instituto BET em Marechal, mas com essa quarentena, como estamos em cidades diferentes, eu que estou trazendo essa parte teórica, mas quando é o curso presencial, ele também traz tanto a parte teórica quanto a parte prática. Agora ele tá facilitando a parte de bioconstrução, que dá para acompanhar lá também aqui pelo canal do Instituto IBET. Então, na aula de hoje, ela vai dar continuação do que foi falado na aula passada. Então, na aula passada, a gente trouxe um pouco dessa contextualização histórica, política e econômica, né, da origem da agrofloresta e das políticas públicas que estão sendo possíveis. Também falamos um pouco dos tipos de agriculturas alternativas que a gente tem, né? E agora a gente vai dar uma continuação caracterizando melhor os sistemas agroflorestais propriamente ditos. Então, seguindo a classificação de Wolff de 2010, ele conceituou os sistemas agroflorestais da seguinte forma: a história dos sistemas agroflorestais já vem de longa data, visto que foram e continuam sendo desenvolvidos por populações tradicionais em todo o mundo, cujos princípios estão arraigados às culturas milenares, os quais foram se adaptando ao meio e este moldando-se à ação humana. Lembrando que esse estudo dele foi antes do que aquele estudo que eu apresentei na outra aula, né, que comprovou que as populações pré-colombianas desde 4.500 anos atrás já vêm trabalhando com agrofloresta. Então, esse trabalho dele saiu em 2010, né, o artigo em 2018, então já se sabia dessas populações tradicionais, mas não sabia o quão ancestral que essa técnica era ainda. Então a gente tem diversos tipos de SAFs, inclusive dependendo da classificação que você vai utilizar, vão classificar alguns tipos como SAF e outras classificações vão dizer que é apenas um consórcio, não é um SAF. Então, eu vou usar uma classificação mais ampla para poder explicar um pouco de tudo que está embutido dentro dessa classificação. Então, separando em 4 tipos principais, a gente tem os sistemas silvo-agrícolas, que são aqueles sistemas que associam as árvores com os cultivos agrícolas, que são as agroflorestas mais conhecidas, né, as mais comuns, o tipo mais utilizado. Tem os sistemas agro-silvo-pastoris, que é quando associa as árvores com cultivos agrícolas e com a pecuária. O sistema silvopastoris, quando já associa a pecuária apenas com árvores, né, e que geralmente envolve poucas espécies, é um tipo de SAF que em muitos lugares é considerado apenas um tipo de sistema de cultivo, né, não é considerado um tipo de agrofloresta. E os quintais agroflorestais, que são essas espécies agrícolas junto com as árvores ou com os animais, plantas medicinais, pequenas hortas, isso ao redor da casa, né? Por isso que a gente diz, inclusive, principalmente para o uso doméstico. Os quintais agroflorestais, eles são muito comuns nas propriedades rurais no geral. Geralmente eles são cuidados pelas mulheres da família, né? Então, entrando um pouco em detalhes de cada um desses tipos, vamos começar falando dos sistemas silvopastoris, que eles também são chamados de integração pecuária-floresta, né? Então, essa que é a ideia, você vai ter espécies de árvores junto com a pecuária. Isso pode incluir bovinos, caprinos, equinos, ovinos, bubalinos, suínos e galinhas. As galinhas é um que vem sendo muito desenvolvido, principalmente pela Marcia Hansen, né, e Karin Hansen, a filha dela, e elas têm feito sistemas bem eficientes envolvendo as galinhas e os sistemas agroflorestais. Esse não é um sistema recomendado para restaurações de área de proteção permanente, né? A gente tem que lembrar que o gado, principalmente,
ele é um problema muito sério para o solo, para o pisoteio, né? Se a gente for ver, as quatro patas, elas têm uma área de contato muito pequena com o solo, então uma quantidade de peso muito grande concentrada apenas em quatro patas, né? Então, por isso que rapidamente o uso do gado já compacta o solo. Não é para o nosso tipo de solo, essas espécies de bovinos, é muito grande para o nosso tipo de solo tropical. Então, a gente tem diversos tipos diferentes, né? Às vezes pode fazer principalmente para fazer uma cortina de vento, para poder utilizar a madeira depois. E dependendo da forma como você desenha esse sistema silvopastoril, você vai ter retorno financeiro, porque você vai diminuir o processo erosivo, vai melhorar a estrutura do solo, vai equilibrar a ação microbiana, vai viabilizar a formação de melhores pastagens, né? Melhor microclima para os animais por causa do sombreamento e também por causa da barreira de vento. Então, são muitas as vantagens de poder fazer o sistema silvopastoril e fazer uma pastagem um pouco melhor elaborada, inclusive, né? Então, né, agora o sistema agrosilvopastoril. Aqui então a gente tem essa imagem, né, que mostra um pouco desse sistema agrosilvopastoril e como aproveitá-lo da melhor forma, porque no caso, né, quando a gente tem esse tipo de morro com algumas áreas com maior declividade, essa área de declividade você não pode realizar nenhum tipo de produção. Então nessas áreas foi feita a área de reserva legal, e nas áreas que são planas, novamente, aí sim fez a agricultura e a agrofloresta e a pecuária. Então é muito importante você ver a área que você vai utilizar para você poder definir o melhor SAF para aquela área que você está querendo produzir. Além disso, tem muito a ver com a questão também do produtor, né? Você não vai envolver essa parte de criação animal, se é uma família vegetariana, uma família que não faz questão de produzir carne, que não consegue escoar bem a produção de ovos, ou enfim, o que quer que seja. Então, tem muito a ver também com a vocação da família. Já tem família que faz muita questão de ter esse tipo de alimentação, então o ideal é que a gente faça o melhor desenho possível dessa propriedade para que elas consigam ter uma produção e que seja de uma forma que aproveite bem a área dela e que seja sustentável também, né? Então, quando você faz esse tipo de conservação, que você preserva algumas áreas e as outras áreas mais planas, você faz um aproveitamento, você consegue conservar o solo, a água, melhorar, né, as propriedades físicas, químicas e microbiológicas, reduzir as emissões de gases do efeito estufa, produzir madeira, e isso você também, quando produz madeira, você diminui essa pressão do desmatamento também das florestas. Então é importante que você tenha todo esse tipo de preocupação quando vai fazer esse desenho do seu SAF. Aqui é mostrando já um sistema um pouco mais complexo, né? A complexidade do seu sistema tem a ver com essa questão da vocação do agricultor, mas também quanto que ele se sente mais seguro. Às vezes começa com um sistema mais simples, vai conhecendo melhor como que essas plantas estão interagindo e com o tempo vai fazendo um sistema cada vez mais complexo, né? Então aqui ele separou em diferentes áreas. O primeiro módulo, aqui embaixo, ele tem uma produção consolidada de forragem, madeira, lenha ou frutos. Aqui nesse módulo 2, mais no cantinho, é uma área para soberania alimentar, né? Então planta principalmente milho, feijão, coisas do consumo da própria família, que eles vão garantir que essa família tenha alimento. Então, sempre ter uma produção que tem uma parte que garanta a alimentação dessa família. E o módulo 3, que daí é a parte mais voltada para a produção dos animais, né, que pode incluir também uma produção sustentável de madeira, de lenha, essa pastagem natural, incluir também a apicultura para aumentar a polinização. E com essas árvores começa a ter um abrigo para os inimigos naturais e pragas e conservação dessa mata nativa.
Do outro lado também, no final dessa área, também fez uma cerca viva para poder evitar, geralmente ser uma barreira de vento e também ser esse tipo de barreira natural para as doenças que podem vir de outras propriedades. Então, é muito importante fazer esse desenho da sua propriedade de acordo com a sua realidade. Aqui é um outro exemplo, né? Às vezes essa questão da biodiversidade, a questão de você ter um pouco mais de espécies sendo cultivadas, vai ser trocando os campos, né? Vai ser uma questão delas ocuparem diferentes espaços de uma mesma área, seria pequenos monocultivos. Dependendo do que você tá plantando, para você realizar a colheita é importante que você faça essa separação, né? E que também tenha o ano de pousio do solo, que seja respeitado toda a conservação e não seja usado de uma forma degradante para esse ambiente. O SAF agrosilvicultural, né? Então esse agro vem da parte dessas plantas de interesse agrícola, o silvi vem dessa parte das plantas que são as árvores, né? As arbóreas, e o cultural da forma de cultivo. Então esse nome ele é um pouco mais complicado, mas são as nossas chamadas agroflorestas. Ele também é chamado de integração lavoura-floresta. Em inglês também é chamado de food forest, né? Floresta de comida. Então é um consórcio entre as culturas agrícolas anuais e as espécies florestais. Pode ser simples, com algumas poucas espécies, ou podem ser complexos, buscando cada vez mais replicar os ecossistemas e seus processos de sucessão e regeneração. Então, novamente, né, depende muito do agricultor e da mão de obra que tem. Quando a gente fala que depende do agricultor, é todo o contexto que esse agricultor tá inserido, né? A mão de obra que tem disponível, a vocação da família, o escoamento da produção. A gente vai falar um pouco mais da importância de cada um desses aspectos na terceira aula, que é essa aula mesmo da implementação do SAF propriamente dito. Então a ideia é que os SAFs eles busquem ter a mesma complexidade que o ecossistema natural. Então as plantas elas são escolhidas buscando aumentar a diversidade das espécies cultivadas, otimizar o compartilhamento de recursos e o aproveitamento da radiação solar, né? Então não tem essa questão da competição. Muitas vezes a questão que a gente escuta das pessoas que cultivam na forma de monocultivos é que eles dizem que se a gente incluir outras espécies de plantas, cria uma competição e diminui a produção do que eles estão plantando. Mas as plantas não pensam dessa forma humana, né? Para começar, elas não... É um tipo de inteligência diferente da nossa. Quando a gente fala pensar, não é o pensar, né? Não é o racionalizar. Elas têm o processo delas, a função delas dentro do ecossistema. E outras plantas ao redor, elas não vêm como competição, né? Tanto que elas muitas vezes uma complementa a outra de diversas formas diferentes, né? Com diferentes tipos de raízes, uma faz sombra, a outra gosta de mais sol, enfim. Então, o que a gente tem que pensar é quais plantas que são melhores para plantar junto com outras, né? Não adianta a gente querer plantar as plantas que ocupam o mesmo estrato, têm o mesmo ciclo de vida, então realmente elas vão ocupar o mesmo espaço. Mas quando a gente tenta pegar as plantas que têm diferentes funções no ecossistema para poder juntar, aí a gente consegue replicar um ecossistema de mais qualidade. Então, essa é a dificuldade na agrofloresta, né? A gente tem que conhecer muito das plantas para poder ver quais que vão se associar melhor. E também é importante que a gente conheça muito da nossa região, porque elas respondem diferente em cada região que elas são cultivadas, né? Então, quando a gente faz uma comparação aqui do ecossistema natural com a agrofloresta familiar, a gente consegue ver mais ou menos o mesmo grau de complexidade, tanto na parte abaixo aqui, né, do nível do solo, a parte da estratificação das raízes, quanto nessa parte aqui da copa das árvores, né, essa parte acima do solo. Quando a gente vê um monocultivo, a gente já vê que as raízes ocupam todo o mesmo espaço, não tem essa profundidade.
o que dificulta, né, a ciclagem dos nutrientes, a entrada da água no solo, a permeabilidade, né? E aumenta a lixiviação desses nutrientes, diminui a biodiversidade, diminui a vida nesse solo, que faz parte também do nosso processo de produção. Então, o manejo das agroflorestas ele segue o princípio da cooperação entre as espécies envolvidas e não da competição. Então, um outro tipo também que a gente tem de SAF são os quintais agroflorestais, que muitas vezes eles são deixados de lado, né? Eles não são vistos com a importância que eles têm, porque muitas vezes essa que é a segurança alimentar da família, muitas vezes isso gera uma renda ali dentro dos processados, dos ovos que são vendidos, gera uma renda para essa família que nem sempre é colocado na ponta do lápis, mas que às vezes é algo que faz uma diferença considerável. Fora que muitas vezes tem uma parte muito grande dos remédios que eles vão precisar, da alimentação do dia a dia que vem dali, né? E é um sintoma de resistência mesmo, né? Porque quando teve a Revolução Verde e começou a ter essa plantação de monocultivos, muitos herbicidas, muitas vezes dentro desse núcleo familiar o marido começou a produzir dessa forma, né? Enquanto que a esposa continuou mantendo a hortinha dela ali atrás, continuou mantendo aquilo, porque não queria alimentar a família dela com aquele veneno, né? Quando alguém da família fica doente, é ela que tem que cuidar, né? Então, ela tendo todo esse cuidado com a alimentação da família, ela tem esse tipo de preocupação historicamente falando. Então, os quintais agroflorestais, eles são um símbolo de resistência, o símbolo da relação das mulheres com a agricultura, né? Porque principalmente são as mulheres que cuidam dos quintais agroflorestais, a gente já mostrou naquele estudo e tem mais estudos para mostrar isso. E eles têm uma importância muito grande para as famílias produtoras. Então, mais uma vez aqui mostrando essa questão da manutenção dos quintais, né? Então, nesse estudo aqui mostrou que as mulheres são responsáveis em 2 localidades diferentes, são responsáveis de 80% a 73% dessa manutenção, enquanto que tem muito menos com os filhos, agregados e esposos. Aqui é uma adaptação, né, para poder manter o seu cultivo na época das cheias na Amazônia, então fizeram esses canteiros suspensos, adaptados, né, e assim mantém uma produção alimentar, que é muito importante. Você não vai colocar as espécies lenhosas, né, as espécies de árvore nesse tipo de canteiro, vai ser um canteiro para ser simplesmente esse cultivo aí de poucos meses. Então, quando a gente fala do sistema agroflorestal, a gente tem que prestar atenção principalmente em 2 aspectos, né? A parte da dinâmica, que é relacionada ao ciclo de vida de cada planta e o tempo que ela se mantém no sistema, e a parte de estrutura, ou seja, a organização espacial, né? A gente tem algumas plantas que ficam mais no extrato baixo, outras médio, alto e emergente. Então, é muito importante você pensar nesses 2 aspectos quando você vai fazer um desenho de um croquis, né? Um canteiro que você vai plantar. É importante a gente pensar nos 2 aspectos para você escolher as espécies de plantas que você vai colocar. Vou falar um pouco mais de cada um desses fatores agora. Então, na dinâmica, segundo Ernest Goethe, a planta necessita de um contexto além das condições edafoclimáticas, né? Então, o edafo é de solo e climática de clima. Então, não basta a gente pensar em solo e em clima. A gente tem que pensar nos nutrientes e na água que essa planta necessita de acordo com o processo que esse ecossistema está atravessando, né? Então, assim, não adianta eu querer colocar uma planta que ela demanda muita água, que ela demanda muitos nutrientes numa área árida. Eu preciso melhorar as condições de solo, eu preciso fazer uma placenta para essa planta. Eu não vou começar o meu plantio numa área em regeneração
com plantas que têm muitas exigências nutricionais. Eu vou perder essa semente, essa muda. Então é muito importante a gente pensar que esse sistema ele consegue ir se complexificando e ele consegue produzindo mais energia, né? Então são as dinâmicas autopoéticas da sucessão natural. Então, autopoese foi um termo criado em 1970 por biólogos e filósofos chilenos, que é utilizado para designar a capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios, né? Então, um sistema começa muito simples, né? Que é o sistema de colonização, que a gente vai falar um pouco mais, e ele vai se complexificando, porque ele mesmo vai produzindo energia para que isso seja possível. Então, aqui mostrando, né, as 3 fases, os 3 momentos sucessionais que esses sistemas passam, que são o sistema de colonização, de acumulação e de abundância. Então, esses sistemas a gente vai separar eles de acordo com as formas de vida que estão presentes em cada um deles, os processos predominantes, né, que eles estão passando, e a quantidade de distribuição de alguns macronutrientes, como carbono, nitrogênio e fósforo. Então, num sistema de colonização, você ainda não tem muitos macronutrientes, enquanto no sistema de abundância você já está exportando para outros sistemas esse tipo de macronutriente. É nesse sentido que ele quis dizer, né? E essa figura aqui a gente consegue ver como que ele vai se complexificando mesmo com o passar dos estágios sucessionais. Então, esse aqui é um sisteminha da dissertação da Patrícia do Vaz, que ajuda a gente a entender um pouco, é uma figura do próprio Ernest, que também vai facilitar. Então, a gente tem primeiro os sistemas colonizadores, que aí a gente tem as bactérias, né, que elas são as criadoras da atmosfera do planeta Terra. Então, você tem um mínimo, ou não há, um escoamento de hidrocarbonetos, né? É um momento que ela está precisando produzir o mínimo de energia para se criar, para que ela tenha um mínimo de aporte para ela mesma. E aí é quando está colonizando esse novo sistema. E aí depois vem o sistema de acumuladores, que aí você já tem um aumento da energia produzida, o excedente dessa energia complexificada, ela é armazenada na forma de hidrocarbonetos. A gente consegue ver nessa parte de cima aqui da figura, seria a parte do vetor do aumento da complexificação, devido à instrumentalidade sintrópica, né? Sintrópica é essa complexificação da vida em relação ao planeta Terra. E na parte de baixo dessa linha, né, que está no meio da figura, é a quantidade e qualidade de vida consolidada. Então, esse indicador, quantidade e qualidade de vida consolidada, é muito utilizado para a gente poder perceber esses sistemas. Então, nesse sistema de acumuladores, você começa a ter um excedente de matéria orgânica que vai ser levado pelo vento, pela água, por gravidade, né? Esse excedente de matéria orgânica é o início da produção de frutos, de sementes, de pólen, e aí ele começa a conseguir transportar esse tipo de energia para outros sistemas. Já no sistema de abundância, a quantidade e qualidade de vida já está bem consolidada, ele já consegue escoar bastante excedente de energia e aí consegue levar isso de forma mais ativa, né? Já é levado pelos animais, pela flora microbiana. A água também é utilizada como meio de transporte, você já tem muito mais tipos de sementes e de frutos sendo produzidos, sendo dispersados, sendo polinizados. Então, né, é quando o sistema já tem alguns anos, é quando o sistema já está bem consolidado. Aqui é um outro gráfico que dá para entender bem também essa questão da produção de massa. Então, você vê primeiro essa curva vermelha que representa a biomassa das espécies pioneiras. Então, a gente vê que produz uma quantidade de biomassa pequena, porém é uma biomassa mais imediata. Quando o sistema está começando a se formar e quase não tem energia, ela já produz essa primeira biomassa. Aí depois a biomassa das secundárias primárias já é uma quantidade um pouco maior e demora um pouquinho mais para ter.
e assim sucessivamente, né? Biomassa das secundárias primárias, secundárias e terciárias, e depois a biomassa das transicionais, né? Que são essas plantas que ficam muito tempo no sistema. Elas transicionais porque elas passam por vários ciclos estando presente, porque elas ficam muito tempo, né, dentro do sistema. E depois esse ciclo se repete. A gente vê que, por exemplo, numa mata cai uma árvore por um raio ou porque ela já está velha e ventou muito, e aí ela morre, cai, abre a clareira, né, dentro da mata, e a gente vê, mesmo numa mata antiga de muitos anos, todo esse sistema recomeçando, né? Essas sementes estão todas lá no banco de sistema, no banco de sementes desse solo, mas elas precisam de uma oportunidade para vir. Então, quando cai uma árvore, começa a ter de novo muito sol nessa área, e aí elas começam a vir e passar por todo esse sistema de novo, né? Então, o Ernest Goethe ele argumenta que não há competição entre as espécies e sim a cooperação. Aqui é um desenho, né, que o Ernest Goethe fez para exemplificar isso, mostrando, né, primeiro as placentas pioneiras, secundárias e primárias, e que a gente não pode esquecer que tanto tem essa complexificação para cima do solo quanto para baixo, e que a vida no solo não é menos importante do que essa vida acima, elas estão altamente correlacionadas, né? O Ernest fala isso, a gente já viu que isso já era falado nas outras agriculturas alternativas, e é uma fala também da Ana Maria Primavesi, né? Que ela sempre disse muito da importância do solo para a gente poder se cultivar as plantas. Então as plantas elas são classificadas de acordo com o seu ciclo de vida, como já dissemos aqui algumas vezes, como placenta, pioneiras, secundárias, e aí as primárias podem ser climáticas e transicionais também. Aqui, classificando elas um pouco melhor, a placenta ou pioneira, a placenta ela vai ter um ciclo mais curto ainda, né? Um ciclo de apenas alguns meses. As pioneiras elas já têm um ciclo um pouco maior, podendo chegar até 2, 3 anos. Elas podem ser subdivididas em 1, 2 e 3. Elas protegem e nutrem as plantas que vão vindo nos ciclos subsequentes, né? Elas vão ressurgir principalmente nas clareiras, nos ecossistemas naturais. As secundárias elas já têm um ciclo médio que pode chegar até 80 anos, mas também são subdivididas em 1, 2 e 3 e algumas têm ciclos de poucos anos. As sementes elas vão ser trazidas por dispersores e apenas os indivíduos mais sadios que acabam sobrevivendo, né? As plantas climáticas ou primárias elas já têm um ciclo bem mais longo, de 200 a 300 anos. Juntamente com as secundárias, elas vão representar a estrutura do sistema, né? A gente vai ter que pensar muito no sistema em longo prazo, quando a gente vai calcular onde que a gente vai plantar cada uma dessas árvores. E elas se desenvolvem melhor depois que as outras espécies já criaram melhores condições, né? Essas são as espécies que já têm uma exigência nutricional mais elevada. Então, é importante que antes tenha vindo a placenta e a secundária para que elas já tenham uma qualidade bem melhor do solo e da biodiversidade dos nutrientes que vão estar disponíveis para ela. Então, as espécies transicionais são aquelas que têm um ciclo de vida mais longo e elas podem viver até milhares de anos e permanecer por muitos ciclos, como a castanha do Amazonas, a samaúma, o jequitibá e o carvalho. Aqui dando alguns exemplos, né? A placenta, né, ou pioneiras, tem as plantas anuais, que são aquelas que têm de 1 a 4 meses, ou pioneiras 1, que são as olerícolas. Tem aquelas de 4 meses a 1 ano, milho, brócolis, cenoura, tomate, mandioca, inhame, abacaxi. E aí tem as pioneiras que vivem alguns poucos anos, como o mamão, o eucalipto, né? Mas a gente tem eucalipto também que vive muitos mais anos. É que muitas vezes a gente já vai cortar no sistema com essa idade. Alecrim, maracujá, o café ele também vai ficar muito mais tempo, mas ele já começa a produzir com essa idade. As bananas também a gente consegue deixar mais tempo no sistema. As secundárias
Elas têm a formação inicial também, né? São responsáveis também pela formação inicial, de 3 a 6 anos. Aí a gente tem a seriguela, urucum, acerola, a média de 6 a 15 anos, caju, abacate, goiaba. Isso tudo é relativo, gente, de acordo com o manejo, se você tem um pouco mais de poda, se você tem uma condição climática que essas plantas acabam se adaptando melhor. Muitas vezes esse processo ele consegue ser mais adiantado, consegue ser antecipado. E a avançada, né, de 15 a 30 anos, como a araucária, cedro, jaca, uva japonesa, maçã, pitanga. E as climáxicas ou primárias, né, que são as plantas maduras que demoram mais de 30 anos para se desenvolver, como ipê, jatobá, peroba, mogno, castanha do Pará. Isso depende para o que você está buscando também no seu sistema, né? Se você quiser cortar para madeira, quiser usar antes, o ipê até com 20 anos você consegue retirar também do sistema. Novamente, depende do manejo, depende do seu objetivo, isso tudo são exemplos para a gente se nortear que existem diferentes funções das plantas. Mas, inclusive, se a gente pega diferentes tabelas de classificação, muitas vezes elas são diferentes de qual planta é do extrato alto, qual que é emergente, qual que é médio. Então, por isso que a gente tem que se considerar sempre um agricultor cientista. A gente vai estar fazendo muitos testes, porque é a nossa realidade que a gente vai conseguir levar para frente, né? Então a gente pega a sugestão do que os outros autores já fizeram, a gente não precisa começar do zero, mas a gente sempre tem que adaptar a nossa realidade local. Então, aqui a gente pode ver o outro aspecto da agrofloresta que é muito importante da gente analisar, que é a estratificação. Então, o extrato emergente, ele suporta até um 20% aí de sombra, o extrato alto 40%, o extrato médio 60%, o extrato baixo 80%, né? Dependendo do lugar, a gente ainda vê um extrato rasteiro, que são aquelas plantas que vão bem até em lugares muito sombreados, né? Então essas plantas do extrato baixo e rasteiro, elas se adaptam melhor a esses ambientes sombreados, né? Ou seja, com muitos filtros acima delas. As plantas emergentes, elas já se desenvolvem melhor no sol pleno, e as plantas do mesmo extrato, elas podem ter diferentes ciclos de vida. Quando a gente consegue envolver no mesmo extrato diferentes ciclos, a gente consegue otimizar muito mais nossa área. Então, por isso que a gente fala que a gente vai fazendo vários testes para a gente conseguir cada vez mais incluir mais espécies nas áreas que a gente está cultivando. Aqui é um exemplo. Eu estou vendo que a resolução não ficou muito boa aqui para a apresentação, mas só para ter uma noção aqui, né? A gente quando vai ver, quando a gente vai escolher as espécies, é importante a gente pensar então no extrato. A gente vai ter aqui emergente, alto, médio, baixo. Aí a gente pensa, se a gente usa milho, a gente não vai usar o sorgo, porque eles ocupam o mesmo extrato e eles têm mais ou menos o ciclo de vida. Mas eu posso colocar milho e mamão, porque aí quando eu tirar o milho, o mamão ainda está vindo. Então o ideal é que dentro do extrato eu incluo o máximo possível desses ciclos. E aí a gente consegue ir otimizando, entendeu? Então não adianta eu colocar junto o milho com o sorgo, o mamão com a mamona. Eu vou ter que separar, não posso colocar no mesmo espaço, porque aí sim vai ter um tipo de competição. Uma das duas vão vir naturalmente. Não é nem competição, segundo o Ernest, na própria cooperação, o mamão se retira se a mamona estiver vindo melhor, né? Ou vice-versa. Então, para a gente evitar que as plantas tenham que fazer essa escolha entre elas, a gente tenta fazer o desenho para que isso não aconteça. Então, mostrando aqui na figura da esquerda, né, mostrando um SAF no início, de 2 a 3 anos. A gente vê aqui que está com eucalipto, banana, um café aqui embaixo, e acho que jabuticaba. A gente vê que tem outras plantas que estão vindo, que a gente ainda não consegue ver muito bem nesse desenho de cima. E no desenho de baixo, a gente já vê que está o eucalipto lá no emergente, mas logo abaixo, praticamente junto, está vindo o ipê amarelo aqui, pelo jeito um outro ipê.
Aí já vieram outras de frutífera, né? Pelo jeito tem a manga. Então, assim, com 2 a 3 anos ele fica bem diferente daí a 7, 10 anos. Então, quando a gente faz o planejamento, é importante que a gente faça de todas essas etapas para ele ficar melhor desenhado e a gente conseguir aproveitar o máximo possível. Então, aqui dando mais alguns exemplos, né, de espécies de árvores e o grupo sucessional que elas participam, o estrato, a altura que elas ocupam, a demanda por luz e o tempo de crescimento. Então, se a gente tem uma disponibilidade grande de sementes, é muito legal a gente pensar em tudo isso quando a gente vai fazer a escolha das árvores que a gente vai plantar no nosso sistema. Então, era isso que eu queria trazer dessa parte do sistema agroflorestal, que é muito importante a gente entender tanto do ciclo de vida, quanto do estrato que ela ocupa, quanto o grupo sucessional. Quanto mais a gente conseguir juntar essas informações na hora de montar o croquis, mais a gente vai otimizar. Então, assim, como um exercício de casa, eu queria falar para vocês, assim, fazerem uma lista de quais as sementes que vocês já têm, se vocês não têm, quais as sementes que vocês querem ter, têm vontade de plantar, sempre quiseram, e já fazer mais ou menos uma tabela de qual o extrato que elas ocupam, qual o ciclo de vida. Eu posso passar 2 livros que eu tenho muito bons, que ajudam muito nesse tipo de classificação e nesse tipo de desenho. E aí a gente vai discutir melhor sobre isso depois na nossa aula ao vivo, de como que ficaram os desenhos desses croquis. E vou fazer mais uma aula agora que a gente vai falar sobre essa implementação dos SAFs e como que a gente faz o passo a passo. Até a próxima!